Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós hoje daremos continuidade aos nossos estudos no Catecismo Maior de Westminster, o estudo da pergunta 66. Na semana passada nós iniciamos, com as perguntas 65, o estudo sobre a doutrina da união com Cristo, e hoje nós nos aprofundaremos nesse tópico. Pergunta 66, portanto, formula desta forma: qual é a união que os eleitos têm com Cristo? E assim responderam os teólogos de Westminster. A união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o que se efetua em sua vocação eficaz. Também o texto bíblico, em Efésios capítulo 5, creio que para os nossos propósitos com essa pergunta, o texto mais claro sobre o tópico, mais completo. Então, Paulo, apenas para contextualizar, está falando sobre o casamento, sobre a submissão da mulher e o amor sacrificial do homem, como o de Cristo. E aí ele diz então, porque ninguém jamais odiou a carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja, fazendo aqui a comparação como os maridos devem amar as suas mulheres. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja até aqui. Vamos orar, meus irmãos? Pedimos-te, Senhor, nesta noite que nos auxilie na tarefa que temos de estudo da tua palavra, para que compreendamos a profundidade deste tópico e bem como as suas implicações para a nossa vida. Pedimos o auxílio do Senhor no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos na semana passada, os membros da igreja invisível, isto é, os eleitos, eles se beneficiam especialmente de estarem unidos a Cristo, meio pelo qual se tornam participantes de todos os outros benefícios conquistados por Cristo no Calvário, que nós estudamos em outra ocasião. E hoje nós nos aprofundaremos nos termos dessa união, iniciando pelo fato de que essa união é graciosa. Então, o pecado, ele destruiu o vínculo de comunhão entre Deus e o ser humano, né? Como Paulo descreveu aos Romanos, a humanidade está apartada de Deus, motivo pelo qual, para ser unido novamente a Deus, para comungar novamente com Ele, o próprio Deus teve de fazer este movimento, né? Nós reconhecemos que Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Assim sendo, a união com Cristo, a doutrina que delineia todas as demais doutrinas que envolvem a obra da salvação, como nós vimos, ela também é, como o catecismo destaca, obra da graça de Deus. Ou seja, não é fruto do mérito humano, não é pela conquista humana, mas é obra da graça de Deus, assim como todo o processo redentivo é um ato soberano e misericordioso de Deus. Efésios capítulo 2 é o texto que vai enfatizar essa obra graciosa de Deus na nossa salvação. O texto diz lá, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Como fica claro também no texto bíblico que acabamos de ler, deixa eu voltar ali para a tela, essa união também só é possível por causa da morte de Cristo. Né? Nós recebemos a vida juntamente com Cristo, porque Cristo expiou os nossos pecados e que nós somos de fato então unidos a Ele. Dessa forma, como Paulo escreve aos Coríntios, meus irmãos, nós só temos duas possibilidades. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. 1 Coríntios 15, 22, Paulo diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os que estão em Cristo estão, portanto, unidos a Cristo, não apenas na posse presente da salvação, mas também no passado, ou seja, no ato consumado e único da redenção, na eleição antes da fundação do mundo, como nós estudamos na semana passada, bem como serão vivificados em Cristo e posteriormente ressurretos, glorificados, isto e então também unidos a Cristo na glorificação futura. Essa é, portanto, o fundamento dessa união,
ela é graciosa, ela é fruto da obra graciosa de Deus na nossa vida. Mas o catecismo também destaca a natureza desta união como sendo espiritual e mística, ainda que real e inseparável. Então, primeiro consideramos esse aspecto espiritual, né? O Espírito de Cristo que habita em Cristo, o cabeça, habita também em todos os membros do corpo. Dessa forma, nas palavras de João Calvino, o reformador, o Espírito Santo é o elo pelo qual o Cristo nos vincula efetivamente a si, como nós somos unidos através da obra do Espírito Santo. Então, assim como o marido e a mulher são uma só carne, nós somos um só Espírito com o Senhor Jesus. Né? Esta união é operada pelo Espírito que une o crente a Cristo de maneira invisível, sim, de fato, espiritual, mas real, como nós veremos, né? Derivada, portanto, esta é uma união derivada da própria relação íntima e inseparável, a gente também vai ver esse aspecto, entre Cristo e o próprio Espírito. Paulo, de novo aos Coríntios, agora no capítulo 6, os versos 16 e 17, ele diz assim sobre este tópico: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então ele está falando da união entre um homem e uma mulher, como eles se tornam uma só carne. Naturalmente aqui não está falando de uma relação matrimonial, como fica claro, mas o princípio é o mesmo. Então ele conclui: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então ele aqui equipara essas relações. Além do mais, a presença do Espírito no próprio crente é uma marca desta união. E aí é João que vai dizer isso na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 13. Ele diz: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então, a presença do Espírito no crente é uma marca desta união. Ela não essa união não é somente descrita por estarmos nós em Cristo, mas também por Cristo estar em nós, né? Permanecemos nele e ele em nós. E isso se dá pelo fato de que ele nos concedeu o seu Espírito. Mas essa relação também é mística, ou seja, misteriosa, especialmente porque ela é comparada com a unidade que a própria Trindade tem em si mesma. A unidade que Cristo tem com o Espírito é a unidade que nós temos com Cristo, né? Guardadas aí as devidas proporções nessa relação. Deste modo, é um mistério que ultrapassa a plena compreensão humana, a despeito das analogias que a Escritura nos oferece para compreendê-la, né? Nós veremos elas daqui a pouco. Mas então, ela é misteriosa. Agora, mesmo sendo misteriosa na sua aplicação, nós reconhecemos que a Escritura afirma a eficácia e a realidade desta nossa união. Portanto, esta união não é só uma figura, não é só uma ideia, mas ela é real, o catecismo vai dizer. Ela é uma união verdadeira, viva. Depois de ter afirmado, então, que essa união é espiritual e mística, enfatizando justamente que não é uma união física, o catecismo aqui faz o contraponto, afirmando que não é porque não é física que essa união não é real. Além do mais, ele diz, é inseparável, indissolúvel, nada pode romper essa união. Paulo diz aos Romanos, nem o pecado, nem a morte, nem força alguma, nem criatura alguma. Então, essa união é fundamentada na eleição eterna, lá no passado, e é garantida até a glorificação, até o futuro. João capítulo 10, verso 28, o texto diz: Eu lhes dou a vida eterna, que é uma das relações, né, dessa união, uma das analogias, melhor, uma das ilustrações é da ovelha e do pastor. E João registra aqui as palavras de Jesus dizendo: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, é garantida, é inseparável essa união. Então, ah, especialmente reconhecendo o mistério dessa união nos seus termos mais profundos, né, sendo de difícil compreensão para nós, a Escritura ela ilustra diferentes aspectos dessa realidade por meio de algumas analogias que são apropriadas, ainda que ilustrem esta relação de maneira parcial. Então, Efésios capítulo 4, isso que nós já lemos há alguns versos, vai mostrar para nós, especialmente nos versos 15 e 16, como que essa é a relação do cabeça e do corpo. Então o texto diz assim:
Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, sendo o cabeça, Cristo governa, guia e sustenta espiritualmente o seu corpo, a igreja, que, por sua vez, só cresce enquanto está em Cristo, unido ao cabeça. Efésios 5, verso 23, nós encontramos aquela que também nós já mencionamos, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, aqui a relação também fala dessa relação hierárquica de Cristo para conosco, sendo o cabeça, mas como nós já lemos ao final desse texto, nós encontramos essa imagem do noivo e da noiva, essa união pela qual Cristo então ama, protege, cuida da igreja com fidelidade perfeita, enquanto a noiva se submete a ele. Então essas são as duas imagens que são mencionadas pelo catecismo. Mas, meus irmãos, nós temos muitas outras imagens que a Escritura nos dá para entender essa relação. Então, algumas das principais são a videira e os ramos, João 15, Evangelho de João, capítulo 15, os versos de 1 a 5, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, unido a mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depois o texto vai falar sobre como os frutos que não estão em Cristo ou não dão fruto são então cortados e queimados, enfim. Mas o ponto é que na raiz da nossa santificação, da nossa frutificação, está a nossa união com Cristo. Nós, como ramos desta videira, nós damos frutos porque estamos unidos a Cristo, a videira, e conectados à videira por causa da obra de Deus Pai, que é o agricultor, como o texto inicia dizendo. Nós temos outras passagens, né? Temos a comparação do edifício e das pedras. Então, 1 Pedro vai dizer que nós somos as pedras dessa casa espiritual, desse edifício espiritual, enfim, e Cristo é a pedra angular. Nós temos também a relação entre senhor e escravos, entre rei e servos, entre o pastor e as ovelhas, que nós já mencionamos. Nós temos a imagem de Cristo como sendo o primeiro entre os irmãos, né? E aí tem uma citação de Calvino, ele diz assim: para que compartilhe conosco aquilo que recebeu do Pai, Cristo precisa tornar-se nosso e habitar em nós. Nós consideramos isso na semana passada. E aí Calvino conclui: por isso, ele não é somente chamado nossa cabeça, mas ainda o primogênito entre muitos irmãos. Nós também, de nossa parte, somos declarados estar enxertados nele, a videira, acabamos de ver isso, e dele estarmos vestidos. Então, uma outra figura da união que Calvino menciona é essa união através da vestimenta. Nós nos revestimos de Cristo enquanto nos despojamos do nosso velho homem. Finalmente, o catecismo termina quando esta união é efetuada, é consolidada. Essa união se efetiva na vocação eficaz. Quando o Espírito Santo chama o eleito de forma irresistível, vivifica o seu coração e o leva a crer em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, o texto diz: Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, os termos mais profundos da doutrina da vocação nós estudaremos na semana que vem. Mas para a gente terminar, meus irmãos, como implicação final da nossa união com Cristo, nós reconhecemos também a nossa união entre nós mesmos. Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 28, ele disse assim: Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por essa razão, no nosso meio, então, meus irmãos, não pode haver distinções depreciativas, acepção de pessoas ou afins. Nós somos todos um em Cristo, devemos viver refletindo tal unidade. Essa unidade é a manifestação da nossa salvação em Cristo Jesus. Que Deus assim possa nos abençoar, nós possamos viver conforme a grande realidade que nós temos aqui e vimos da nossa união com Cristo. Vamos orar e encerrar o nosso estudo nessa noite. Agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concede.
e especialmente pelo tempo que tivemos agora de estudo da Tua palavra e desta doutrina maravilhosa. Nós te bendizemos, Senhor, por esta obra graciosa que nos uniu a Cristo e assim permaneceremos até a nossa glorificação. Sim, a partir desta união, nós recebemos a força, a vitalidade necessária para vencer o nosso pecado, para viver conforme a tua vontade. E pedimos que assim o Senhor o faça através do teu Santo Espírito. Estas coisas nós pedimos e oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Desejo a todos aí um bom resto de quarta-feira, um bom resto de semana. Tchau, tchau.